Oi, galera! Meu nome é Karina Velosa e hoje uma aula sobre geradores elétricos. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, está aqui o card para a playlist. Olha só, galera, nós já estávamos estudando geradores elétricos. O que são geradores? É o aparelho que transforma energia não elétrica em energia elétrica. Por exemplo, uma bateria transforma energia química em energia elétrica. Então, o gerador nós já estávamos utilizando. Por quê? Se eu não tenho um gerador, eu não tenho corrente elétrica. Para eu ter corrente elétrica, eu tenho que ter uma diferença de potencial. Potencial maior, potencial menor, que a gente chamava geralmente de AB. Enquanto não passa por nenhum resistor, potencial A. Enquanto não passa por nenhum resistor, potencial B. Então, os geradores que nós estávamos utilizando eram geradores ideais, isto é, não tem nenhuma resistência dentro dele. Então, toda a diferença de potencial que ele gerava, que a gente chamava de total ou de AB, saía dos terminais do meu gerador e ia para o restante do circuito. Lembra, cada vez que passa por um resistor, cai a tensão. Então, se aqui é A, aqui não podia mais ser A. Beleza. Qual é a diferença agora? Agora nós vamos estudar os geradores reais, isto é, dentro dele tem uma resistência interna. Então, dentro dele agora tem uma resistência interna que a gente chama de R'. Então, galera, a tensão AB, ó, tá aqui nos terminais do meu gerador ainda. Tudo isso agora é meu gerador, ó. Tudo isso aqui é o meu gerador, é minha pilha, é a minha bateria, qualquer gerador elétrico. Perfeito. Então, tudo isso é meu gerador. Então, a tensão AB não é a mesma tensão do meu gerador. Por quê? Cada vez que passa por uma resistência, não cai a tensão. Então, eu tenho uma tensão total no gerador que a gente chama de Ezinho. Ezinho é a tensão do meu gerador. É chamada assim, ó, força eletromotriz. FEM. O que é FEM? Força eletromotriz é a tensão total do meu gerador. Por quê? Ele tem uma tensão total, vai perder tensão devido a esta resistência interna que ele tem, e o U que vai para o meu circuito vai ser a diferença entre essas tensões, vai ser a tensão total menos a tensão perdida aqui. Aí eu tenho o UAB, que vai para o meu circuito. Então, como calcula este UAB? Assim, ó, minha tensão AB vai ser igual à tensão do gerador, em volts, tá, galera? Tensão elétrica do gerador, menos a tensão perdida na resistência interna, menos a tensão perdida aqui. Mas como que a gente calcula a tensão? U igual a R vezes I. Então, se eu quero calcular a tensão na resistência interna, fica R vezes I. Essa equação, galera, vai ficar assim, ó, U, AB, ou você pode apenas chamar de U, mas saiba que a tensão que está indo para o meu circuito total é E menos R vezes I. Pronto, esta é a equação do gerador. Uma diferença de tensões ali. E como que é o símbolo do meu gerador? O símbolo do meu gerador é o que a gente já tinha antes, só que agora você tem também, ó, uma resistência interna. Pronto, ó. Este é o símbolo do meu gerador. A corrente, galera, sempre do positivo, mesma coisa, ó. Positivo para o negativo. Então, aqui, ó, positivo para o negativo. Então, a corrente tá. Pronto, galera, é isso, equação, símbolo e o que é um gerador real. Mas existem algumas particularidades, olha só. Olha esses casos especiais, pessoal. Um circuito aberto. O que é um circuito aberto? O circuito está aberto, não passa corrente elétrica. Então, corrente elétrica igual a zero. Se o circuito está aberto, vamos pegar a equação do gerador. U igual a E menos R vezes I. Galera, se a corrente é zero, como que fica isso? Ó, U igual a E menos R vezes zero. R vezes zero dá R, então, portanto, U igual a E. Então, se por um acaso você ver essa palavrinha ali, ó, circuito aberto, significa que a corrente é zero
e a tensão que está saindo dos terminais da minha bateria é igual a EZ. Feito? Acabou aqui. E o curto-circuito? Galera, olha o meu gerador aqui. Tudo isso daqui, ó, é o meu gerador. Certo? Ó, tudo isso daqui é o meu gerador. Qual é a tensão que sai dos terminais do meu gerador? AB. Tensão AB. Só que ele está ligado nele mesmo, não tem nenhum aparelho elétrico, nenhuma resistência ligada aqui. Galera, então se aqui é potencial A, aqui seria A também, aqui seria A também, aqui também. Quer dizer, não tem uma diferença de potencial, a diferença de potencial é igual a zero. De novo, vou pegar a equação, ó. U igual a E menos R vezes I. Agora, a diferença de potencial é zero. Ó. Zero igual a E menos R vezes I. Galera, este termo aqui, ó, está negativo, passa para lá positivo, ó. R vezes I igual a E. Então, o meu I é igual a E dividido pelo R. Galera, este I não é qualquer I, é a corrente de curto-circuito. Lembra, a corrente de curto-circuito é a máxima que existe, né? Então, ó, não estou perdendo tensão, não está ligada em nenhuma resistência. Perfeito? E aí nós temos o gráfico do gerador. O gráfico do gerador será assim, ó, tensão, aqui, ó, tensão por corrente. Por corrente. Galera, aqui é o zero, certo? Quando a corrente é zero, quanto que vale a minha tensão? E. Então, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto. Este gráfico é assim, ó. Caindo. Que ponto é exatamente este? É o meu Ezinho. Por quê? Quando a minha corrente é zero, eu tenho o próprio E. E aqui, galera, é quando a tensão é zero. Então, quando a tensão é zero, eu tenho corrente em curto-circuito. Galera, da mesma forma que lá em resistores, se eu tenho o ângulo deste gráfico aqui, ó, se eu tenho o ângulo deste gráfico, a tangente deste ângulo me dá a resistência interna. Tangente não é cateto oposto por cateto adjacente? Olha só. Então, cateto oposto é o E. Cateto adjacente seria, neste caso, né, o ICC, ser igual a R. Olha lá, galera. Troca esses dois R, Ezinho por ICC, tá joia? Mas, Karina, para que fazer isso? Porque se eu tenho esse valor, eu tenho I, tenho E, eu acho R. Para que utilizar a tangente do ângulo? Às vezes, galera, ele não te dá um gráfico que corta o eixo do U ou que corta o eixo do I. Então, você não tem nem o E nem o ICC. Então, pela tangente do ângulo, você consegue fazer e achar, né, o valor da resistência interna. Por exemplo, ó, vamos supor que eles nos deu um gráfico assim, ó, de U por I, e aí ele faz assim, ó. Ele não me dá o E, então eu não tenho a força eletromotriz e nem o I, mas ele me dá esses valores aqui, ó. Valor aqui, esse valor aqui, esse valor aqui, esse valor aqui, ó. Eu vou supor que aqui é 4, 2, 1 e 2. Então, eu posso fazer o seguinte, não tem como eu achar o R pelo ICC, pela equação do curto-circuito. Então, eu posso pegar o meu R e falar que é igual a tangente de θ. Então, o meu R será tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto é isso daqui, ó. Né? Cateto oposto. 4 menos 2, 2. Dividido por cateto adjacente, que seria isso daqui, né? Cateto adjacente. 2 menos 1, 1. E neste caso, daria 2 ohms. Lógico, né, galera? Isto é apenas um exemplo. São duas formas aí de você calcular o R, seja pela tangente do ângulo ou pela corrente de curto-circuito, quando você tem o valor da corrente de curto-circuito, beleza? Agora vamos ver como que fica um circuito completo de gerador e resistor. Lei de Poulier, presta atenção. Galera, seguinte, lei de Poulier.
Então, nós temos aqui o meu gerador, lembrando, o meu gerador é tudo isso daqui, né? Isso aqui, ó. Ele tem uma tensão máxima, que a gente chama de força eletromotriz, uma tensão total. E aqui, galera, é a resistência interna. Então, se eu chamar de A e B, os potenciais, né? A diferença de potencial que sai dos meus terminais do meu gerador, da minha bateria, é A, B. Quer dizer, é a tensão total do meu gerador menos a tensão perdida aqui. Então, a gente sabe que a tensão AB é igual a E menos R vezes I. Muitas vezes a gente não escreve assim, a gente só escreve U é igual a E menos R vezes I. Mas eu sei que esse U é o que sai dos terminais do meu gerador. E é o que vai para o meu circuito. Só que no meu circuito eu tenho resistores. Qual é a equação para os resistores? Como que eu calculo tensão? Tensão é igual a R vezes I. Então, se eu pensar numa resistência equivalente aqui, ó, eu chamo aqui, ó, esses dois seria em série, né, galera? Então, a resistência equivalente seria somada. A tensão AB, porque se eu trocar esses dois por um resistor equivalente, então, entre eles, eu vou ter tensão AB. Aqui é B, ó, não passou por nenhum resistor, e aqui é A. Será a resistência equivalente vezes I. Galera, então a tensão que sai dos terminais do meu gerador vai para o meu circuito. Então, esta tensão é a mesma que essa, não é? Então, eu posso falar assim, ó, que a tensão AB dos terminais do meu gerador é igual à tensão AB que sai, né, que está ligada nos terminais do meu resistor equivalente. Que poderia ser em série, em paralelo, poderia ser um circuito enorme. Beleza, a tensão que sai dos terminais do meu gerador eu calculo assim, ó, E menos R vezes I. E aqui, Rão vezes I. Galera, tudo que tem I de um lado, o que não tem do outro lado. Então, vai ficar assim, ó, E é igual a Rão vezes I, mais Rinho vezes I. Eu vou colocar este I em evidência, então fica I, que multiplica Rão mais Rinho. Vou pegar esse Rão mais Rinho que está multiplicando e passar dividindo. Então, fica E dividido por Rão mais Rinho é igual a I. Galera, esta é a corrente total do meu sistema. Então, como que fica a lei de Poulier? I é igual a E dividido por Rão mais Rinho. Pronto, galera, tá aqui, ó. No qual, né, essa corrente é a corrente total. Esse R é o R equivalente do sistema e a resistência interna. Por que é importante isso tudo aqui? Então, em circuitos grandes, a gente consegue achar a corrente total mais facilmente. Essa nós vamos utilizar muito, galera. Então, vamos lá para os exercícios? Olha só o primeiro. Olha o primeiro exercício. A pilha de uma lanterna possui uma força eletromotriz de 1,5 volts. Então, Ezinho igual a 1,5 volts. Resistência interna de 0,05 ohms. Resistência interna, galera, é Rinho. Determine o valor da tensão elétrica nos polos dessa pilha quando ela fornece uma corrente elétrica de 1 ampere a um resistor ohmico. Vamos lá então. Essa é fácil, só para a gente calcular a tensão. Eu sei que tensão é igual a E menos R vezes I. Então, a minha tensão será força eletromotriz 1,5 menos Rinho 0,05 vezes 1. Galera, U igual 0,05 vezes 1, 0,05. 1,5 menos 0,05, 1,45. Pronto, tá aqui. Olha o exercício 2. O exercício 2 ele fala o seguinte: o circuito elétrico, figura 1, é utilizado para a determinação de resistência interna e força eletromotriz do gerador. O resistor Rão, também conhecido como reostato, pode assumir diferentes valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também assuma valores diferentes para cada valor escolhido de Rão. Ao variar os valores de R, foram obtidas leituras no voltímetro e no amperímetro, ambos ideais, resultando no gráfico. Então, beleza, galera. A figura
é só para a gente entender o gráfico. O importante aí, ó, é o gráfico. Com base nessas informações, determine a força eletromotriz do gerador e a resistência interna do gerador. Olha só, galera, ele quer o E, a tensão. A gente sabe que quando o circuito é aberto, isto é, a corrente elétrica é zero, ó, o U é igual a E. Então, o E é esse valor, é só olhar no gráfico, galera, 12 volts. Então, você poderia escrever assim, ó, do gráfico temos que E igual a 12 volts, acabou. E o R'inho? Que valor é esse? É o valor de ICC. ICC é E por R'inho. Pronto, galera. Então, o meu ICC é 4. O meu E eu já tenho, que é 12, ó, 12. Eu tenho o meu R'inho. Multiplica em cruz esses dois, eu tenho que o meu R'inho é 12 dividido por 4, 3 ohms. Pronto. Karina, quero fazer de outro jeito para achar o R'inho. Eu esqueci que corrente em curto-circuito é E por R'inho. Então, você faz que o R'inho é igual a tangente de θ. Mas cadê, Karina? Não tem nenhum ângulo aqui. Aqui, ó. É sempre da curva do gráfico com uma reta paralela ao eixo X. Tá aqui, ó. Então, o meu R'inho seria tangente de θ, cateto oposto. Opa, este daqui é o cateto oposto, que é 12. 12. Dividido por cateto adjacente, é que, né, isso seria a hipotenusa, né, galera, na frente do, né? Então, se esse é o oposto ao ângulo, esse é o vizinho do ângulo adjacente, então seria 4, tá aqui, ó, 3 ohms. Lógico que não precisa fazer das duas formas, então, ou você utiliza a equação do ICC, ou faz pela tangente do ângulo, beleza? Mais um exercício agora da VUNESP. Presta atenção neste. Olha o exercício 3, galera. Uma espécie de peixe elétrico da Amazônia, por aqui, com esse nome científico, pode gerar diferenças de potencial elétrico, DDP, entre suas extremidades, de tal forma que seus choques elétricos matam ou paralisam suas presas. Aproximadamente metade do corpo desse peixe consiste de células que funcionam como eletrocélulas. O circuito elétrico de corrente contínua, como esquematizado na figura, simularia o circuito gerador de DDP dessa espécie. Então, esse circuito aí na figura está simulando o corpo desse peixe. Cada eletrocélula consiste em um resistor de resistência R 7,5 ohms, cada eletrocélula, e de uma bateria de FEM. Sabendo-se que uma DDP de 750 volts entre as extremidades AB, é o total aí, o peixe gera uma corrente de 1 ampere. Então, nós temos o U total e o I total. A FEM em cada eletrocélula em volts é. Galera, para resolver este exercício, precisamos entender o que acontece quando eu tenho geradores em série em paralelo. Mais de um gerador. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o gerador E1, E2 e E3. Qual é a tensão total? Galera, em série, seja um gerador real ou ideal, tá, pessoal? Não importa se ele é real ou ideal, será da mesma forma que nós iremos fazer. Em série, a tensão não é dividida, então a tensão total é só somar E1 mais E2 mais E3, pronto. Então, se aqui for 10 volts, 10 volts, 10 volts, a tensão total é 30 volts. Mas em paralelo, o que acontece quando eu tenho geradores, ó, em paralelo, ó? O que acontece quando eu tenho geradores em paralelo? Olha só esse exercício aqui, ó. Então, eu tenho um gerador E1 aqui, um gerador E2 aqui. Galera, em paralelo a tensão não é a mesma, então meu E total é igual ao E1, que é igual a E2, eles serão idênticos. A tensão em paralelo é a mesma, então em paralelo você não precisa se preocupar. E em série é só somar. Por que eu estou falando disso tudo? Olha que nós temos aqui 5.000 eletrocélulas. Cada eletrocélula constitui de um Ezinho e de um R de 7,5 ohms. Eu tenho 5.000 aqui. E eu tenho 150 ramos, então 150 desse conjunto de 5.000. Ele quer meu E total. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, quer dizer, ele quer o meu E de cada eletrocélula, não total. Eu vou achar o E total.
O E total em cada ramo vai ser o Ezinho. Não tenho 5.000 vezes 5.000. E como em paralelo é o mesmo, então Ezinho vezes 5.000, Ezinho vezes 5.000, Ezinho vezes 5.000, 150 vezes. Então esse é meu E total. Beleza. Como que eu faço para achar o valor dele? Pega a equação do gerador U igual a E menos R vezes I. Galera, o meu U, ele deu, ó, 750 volts. Então tá aqui, ó, 750. No lugar de E, eu vou pôr meu E total, 5.000 vezes E. Esse R'inho, ele chamou de Rão, mas é a resistência interna, tá dentro da eletrocélula, né? Quanto que eu tenho? Galera, cada ramo aqui eu tenho 7,5 ohms. E quantos? 5.000. Então, nós temos que achar este R total. Olha só, meu R total será 5.000 vezes 7,5. Só que, galera, isto em cada ramo. Quantos ramos eu tenho? 150. Então, eu tenho 5.000 vezes 7,5, 5.000 vezes 7,5, 5.000 vezes 7,5 e assim sucessivamente 150 vezes. Em série, a gente soma, mas em paralelo, o que a gente faz quando eles são idênticos? Divide pela quantidade que tem. Então, eu vou dividir isso só por 150. Galera, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o meu R equivalente do circuito todo. Em série é só somar. Eu tenho 5.000 de 7,5, somei. E quando eu tenho resistência equivalente paralela, já que eles são idênticos, eu divido pela quantidade que tem. Aqui, ó, já era. Galera, 250 ohms. Beleza? Então, aqui, ó, 250 vezes 1 é 1 ampere. Acabou, galera. Agora é só a gente calcular. 250 está subtraindo, passa somando. 750 mais 250, 1.000 é igual a 5.000. E, galera, 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro. 1 dividido por 5, 0,2 volts. E acabou. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Gostou? Curte, se inscreva no canal e até mais.